pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é a última aula do tema Especializações de Membrana. E hoje nós vamos abordar especificamente as junções célula com a matriz extracelular. E vamos falar também no final sobre duas outras especializações de membrana, especialmente importantes no contexto dos tecidos epiteliais. As células epiteliais necessariamente estabelecem relações e interações com a matriz extracelular. Isso porque, independente do tecido epitelial ser simples ou ser estratificado, sempre vai existir uma camada desse epitélio que está em contato com a lâmina basal. A lâmina basal faz parte então do tecido conjuntivo, que faz a interface entre o tecido epitelial, que é o tecido que reveste um compartimento, e o tecido conjuntivo adjacente. A lâmina basal pode ser observada aqui nessa imagem de microscopia eletrônica de varredura, e ela é uma camada fina de matriz extracelular que é rica em colágeno e proteoglicanos. Nessa imagem a gente pode ver a lâmina basal e acima dela as células do tecido conjuntivo. E abaixo dessa lâmina basal a gente vê aqui uma rede intrincada de várias proteínas presentes na matriz extracelular, ou seja, no tecido conjuntivo que está abaixo do tecido epitelial. Mas o que são o colágeno e os proteoglicanos? Moléculas abundantes aqui nessa lâmina basal e moléculas que vão estar em contato então com as células do tecido epitelial. O colágeno é uma proteína fibrosa muito abundante nos tecidos conjuntivos e é uma proteína diretamente relacionada com a resistência elástica desses tecidos. O colágeno tem uma estrutura helicoidal em forma de tripla hélice, então 3 cadeias polipeptídicas que se enovelam entre si e que depois formam fibrilas de colágenos, e essas fibrilas formam grandes fibras de colágeno por interações macromoleculares dessa tripla hélice. E nós vamos voltar a falar da síntese de colágeno em aulas mais para frente, quando a gente falar de síntese de proteínas. E os proteoglicanos, por sua vez, também muito abundantes na matriz extracelular, são complexos proteicos ligados a glicosaminoglicanos, como a gente também já falou lá na aula de estrutura e propriedades de membrana. Esse exemplo que está mostrado nessa figura é um agrecan. O agrecan é um agregado de proteoglicanos. Por quê? Porque ele tem na sua estrutura um core central aqui representado em azul, que é uma cadeia de ácido hialurônico. Ácido hialurônico é um polissacarídeo. Esse ácido hialurônico, por sua vez, tem ramificações, que a gente vê representado aqui em verde, que são cadeias proteicas polipeptídicas. E essas cadeias proteicas, por sua vez, são ramificadas por essas estruturas que a gente vê aqui em vermelho, que nada mais são do que glicosaminoglicanos, que são carboidratos ricos em monossacarídeos ácidos como grupo sulfato. Os proteoglicanos são macromoléculas extremamente importantes no processo de hidratação dessa matriz extracelular. As proteínas de adesão que mediam essa interação da célula epitelial com a matriz extracelular e com as proteínas de matriz extracelular são denominadas de integrinas. As integrinas representadas aqui, como um heterodímero, a gente vê que elas são proteínas transmembrana. Então aqui, ambas as cadeias, a cadeia azul e a cadeia verde, são proteínas integrais transmembrana, que tem um domínio extracelular e um domínio intracelular, e um domínio que atravessa a bicamada lipídica. As integrinas são esses heterodímeros transmembrana e que mediam interações do tipo heterofílicas. Integrina não interage com outra integrina. Integrina interage no ambiente extracelular com proteínas de matriz extracelular. Essas integrinas estão presentes nas junções que a gente denomina de hemidesmossomos. Os hemidesmossomos estão presentes nas células epiteliais
mediando então a interação da célula epitelial com a matriz, mais especificamente com a lâmina basal. Se a gente observar aqui, nessas regiões de superfície basal das células epiteliais, a gente vai ver que os hemidesmossomos são compostos, então, por integrinas, que são as proteínas de adesão célula-matriz. Internamente, eles são ligados a filamentos intermediários, que no caso das células epiteliais são os filamentos de queratina, e externamente eles são conectados às proteínas da lâmina basal, nesse caso a laminina, que se conecta por sua vez ao colágeno. Além dos hemidesmossomos, eu gostaria de falar também na aula de hoje sobre outras duas especializações de membrana especialmente importantes nas células epiteliais. Uma delas são as interdigitações. As interdigitações têm como função aumentar a superfície celular e elas estão abundantemente presentes em células que sofrem tração, células que formam epitélios que sofrem tração. As interdigitações podem ser observadas aqui, nesse desenho esquemático, onde a gente vê que a membrana plasmática da célula 1, ela forma dobras que se encaixam como peças de quebra-cabeça nas dobras de membrana da célula 2. E isso permite uma interação, uma maior conexão entre essas duas células. E fica mais difícil, sob uma força mecânica, dessas células serem desconectadas entre si. E temos que lembrar que nessa superfície lateral das células epiteliais eu tenho muitas junções de adesão e desmossomos. Também nessas regiões de interdigitações, essas junções estão presentes. Então, se a gente fizer uma analogia aqui com peças de quebra-cabeça, é muito mais difícil de você separar duas peças de quebra-cabeça do que dois cubos sem nenhum recorte na sua estrutura. Então, as interdigitações, juntamente com os desmossomos e com as junções de adesão, permitem uma maior adesão célula-célula. Além das interdigitações, nós temos também as invaginações de base. As invaginações de base também são dobras da membrana plasmática, mas são dobras presentes na superfície basal dessas células epiteliais. E elas estão presentes em alguns epitélios, como nos epitélios dos túbulos renais, por exemplo. Lá nos túbulos renais eu tenho uma grande quantidade de transporte ativo acontecendo. O que é um transporte ativo? Normalmente é mediado pela hidrólise de ATP. Por que essas células precisam fazer transporte ativo? Então a gente vai olhar aqui esse esquema que eu estou destacando aqui para vocês. Nesse esquema a gente tem nessa região o lúmen então do túbulo renal, aonde começa a ser formada a urina. Esse lúmen é revestido por uma camada de tecido epitelial, um tecido epitelial simples. Por que esse tecido epitelial tem que ser simples? Porque ele tem que permitir transporte do compartimento A para o compartimento B. E esse transporte é mediado por essas células do epitélio que vão fazer essa absorção. Só que esse epitélio faz uma absorção contra um gradiente de concentração. Por quê? Porque a urina ela tem que ser produzida com baixíssima concentração de macromoléculas, como por exemplo proteínas e alguns sais. E as células epiteliais nesse caso, elas possuem na sua região apical, então aqui é a região apical das células epiteliais, que revestem o túbulo renal. Aqui na região apical, o que a gente tem? Microvilosidades, que são especializações de membrana importantes para epitélios absortivos. Essas células, então, vão retirar proteínas, por exemplo, da urina em formação e vão transportar essas proteínas para esse tecido conjuntivo adjacente, onde tem o quê? O sangue. O sangue, pessoal, está lotado de proteínas. E a urina está com uma baixíssima concentração de proteínas. Ou seja, o movimento de proteínas do lúmen do túbulo renal até
o conjuntivo adjacente onde passam os vasos sanguíneos é um movimento contra um gradiente de concentração. Portanto, necessita estar acoplado a uma fonte de energia. Essas proteínas, então, são absorvidas, né, na superfície apical dessas células, e aqui na superfície basal, essas proteínas têm que passar para o tecido conjuntivo adjacente de forma ativa. E é por isso que nessas invaginações de base, eu tenho uma grande quantidade de mitocôndrias alojadas ali. Porque essas organelas são as organelas necessárias e importantes na formação de ATP celular. Com isso, pessoal, a gente finaliza esse nosso tema e eu gostaria de fazer uma revisão muito geral sobre as principais coisas que a gente trabalhou nessas últimas aulas. Então, as células epiteliais possuem especializações de membrana na sua superfície apical, que podem ser relacionadas à absorção, como é o caso das microvilosidades e dos estereocílios. Esses dois tipos de especializações de membrana são estruturados internamente por filamentos de actina. Além da superfície apical poder ter especializações de membrana relacionadas com a absorção, essa superfície apical também pode apresentar cílios em sua região apical, sendo os cílios especializações de membrana que não estão envolvidas com aumento de absorção, mas estão envolvidos com movimento. No caso dos nossos epitélios ciliados, presentes no nosso organismo, a maior parte deles são movimentos relacionados a muco, como é o caso do epitélio da traqueia. Então, os cílios estão envolvidos na movimentação de muco, por exemplo. E internamente, os cílios, diferente das microvilosidades, são estruturados por microtúbulos. Lateralmente, as células epiteliais se unem por complexos juncionais, que são compostos por junções ocludentes, que têm a responsabilidade de vedar a passagem de compostos do compartimento A para o compartimento B pelo ambiente intercelular. E a gente tem aqui as junções aderentes e os desmossomos, fazendo parte de funcionalidades relacionadas à adesão célula a célula. Temos também, entre células epiteliais, junções do tipo fenda ou junções do tipo gap, que permitem a comunicação metabólica entre uma célula e outra e a troca de conteúdo citoplasmático. E na superfície basal dessas células, a gente tem especializações de membrana que permitem a junção célula com a matriz extracelular, que são os M-desmossomos. Com isso, pessoal, finalizamos essa temática. Agradeço pela atenção de todos e até a próxima aula. Um abraço. On a tous nos intérieurs, nos petites choses. Ce qui fait au fond de nous qu'on est tout de même quelque chose. Celui qui gratte ou qui...